Vamos lá, aula 48 sobre ecologia de paisagens, né? Muitos de nós talvez não sabíamos nem que existia esse termo, essa área de estudo, mas ecologia de paisagens. Vamos apresentar aqui conceitos, a estrutura espacial e aplicações ambientais, tá bom? Ecologia de paisagens é o ramo da ecologia que estuda a estrutura, função e mudança das paisagens naturais e antrópicas, beleza? Então não somente as naturais, mas também as que foram modificadas pelos seres humanos, por nós homens, antrópicas. E também estuda a forma como os padrões espaciais afetam os processos ecológicos, beleza? Seu foco, a ecologia de paisagens, é a escala espacial do espaço, onde a paisagem é vista como um mosaico de ecossistemas, né, com as suas transições e tudo mais, mas é um mosaico de ecossistemas interdependentes sob forte influência humana, ok? Conceito de paisagem. Paisagem e ecologia é um conjunto heterogêneo de ecossistemas que interagem em um espaço geográfico, tá bom? Então aqui a gente começa a ter um interlaçamento dessas áreas que a gente separa para estudar de forma puramente didática, mas que na verdade elas estão totalmente bem unidas, né? E na ecologia de paisagem se une o estudo da ecologia com o estudo da geografia, por exemplo, do espaço geográfico, né? Ótimo. Esse conceito ele contém áreas naturais, alteradas e também áreas artificiais, como por exemplo quando alguém constrói um açude, né, uma barragem. E tem configuração tridimensional, porque se relaciona tanto com o espaço quanto com o tempo, beleza? Um exemplo do conceito de paisagem é um parque estadual cercado por lavouras, que é cercado por sua vez com área urbana e fragmentos florestais de uma paisagem, né? Então isso é um exemplo que a gente pode constatar aqui em Brasília, por exemplo, e na região do entorno também. Estrutura da paisagem. A paisagem é composta por 3 elementos principais. Tem a matriz da paisagem, que é o tipo de cobertura predominante, se é floresta, pastagem ou se é uma área urbanizada. A gente vai ter o elemento fragmento, que são as áreas naturais remanescentes, em que a gente vai encontrar, por exemplo, no meio de uma área urbana, manchas de vegetação nativa, então fragmentos ali. E também vai ter o elemento dos conectores, né, que são elementos que facilitam o fluxo entre os fragmentos, como por exemplo os corredores ecológicos, rios e cercas vivas, tá bom? Cerca viva não é nada além de que você faz a plantação de algumas árvores na linha que seria para ser de uma cerca, tá bom? E essas árvores acabam fazendo este papel da cerca propriamente. Corredores ecológicos, nós temos muitas oportunidades de construir corredores ecológicos em algumas das grandes metrópoles do nosso país. Aqui em Brasília, ao redor ali do Zoológico de Brasília, tem muita oportunidade para isso, infelizmente ainda não foi liberado verba, tá bom? Mas são elementos aí da estrutura da paisagem. Análise espacial e métricas da paisagem, a gente vai ter a utilização de geoprocessamento SIG e imagens de satélite para medir esses pontos aqui. O tamanho dos fragmentos, áreas maiores retêm maior biodiversidade. A forma dos fragmentos, e aí nós estamos falando desse fragmento que é parte da estrutura da paisagem, beleza? A forma do fragmento que pode ser compacto ou mais estáveis. O isolamento, a distância entre os fragmentos, né? Que vai determinar a conectividade genética e ecológica entre eles. Tem também o índice de conectividade, avaliação e ligação funcional entre os habitats. Vai ter também o índice de diversidade da paisagem, que vai quantificar a heterogeneidade do uso do solo. E aí as outras ferramentas que nós já falamos de alguma delas. As que eu já trabalhei foi a QGIS, o Google Earth e o R eu comecei, mas não me aprofundei muito, né? E aí aqui alguns pacotes para se utilizar no R, beleza? Software.
Processos ecológicos na paisagem. A gente vai ter o processo do fluxo gênico, que vai influenciar na migração de indivíduos e manutenção da diversidade genética. O processo de dispersão de sementes e fauna depende da conectividade, da heterogeneidade. O processo de fragmentação de habitats reduz populações, aumenta bordas e isola espécies. O efeito de borda, que altera microclima, exposição à luz, vento e predadores nas margens. O processo de sucessão ecológica, que vai determinar a regeneração ou empobrecimento de áreas impactadas. Beleza? Então, esses são alguns dos processos aí dentro deste tema. Distúrbios de mudança na paisagem, né? Então, veja como é rico esse tema de ecologia das paisagens. Vamos para os distúrbios e mudanças na paisagem. O tipo de mudança pode ser natural, com incêndios naturais ou mesmo tempestades, ventos, né? Enfim, brumas e tempestades. O tipo de mudança pode ser antrópica, por meio da agropecuária, da urbanização, da mineração. Pode ser por meio também de uma fragmentação acelerada, o tipo de mudança, onde a gente vai ter a criação de ilhas ecológicas, perda de conectividade entre uma área e outra. A mudança também por meio da agricultura extensiva, que vai substituir a matriz nativa por uma matriz de monocultura. É o caso que ocorre aqui no Brasil com a plantação de capim. Ah, meu Deus, como é que eu esqueci o nome desse capim? Capim braquiária. Ótimo. Estradas e infraestrutura, barreiras para fluxo biológico e ecológico. Dentro desse tema ainda nós vamos ter a conectividade e dos corredores ecológicos, então a conectividade estrutural, a continuidade física entre as áreas. Tem a conectividade funcional, que é a possibilidade real de fluxo de organismos e matérias, por mais que não haja uma conectividade estrutural. E aqui, por exemplo, pode ser aplicada a ideia de aves, né, que por mais que não tenham conectividade estrutural, elas podem voar de uma área para outra, por mais que elas estejam isoladas, e ter essa conectividade funcional. Os corredores ecológicos vão facilitar isso para os outros animais também, onde a gente vai encontrar a faixa de vegetação nativa que ligam dois fragmentos. E aqui poderia ser um exemplo benéfico de conectividade de corredores ecológicos, seria para a questão da conectividade em termos da população, por exemplo, de saguis, ok? E também o termo do conceito dos mosaicos agroecológicos, que a gente vai ter a relação da integração de agricultura e de conservação. Eu vou ficar devendo para vocês se a integração lavoura-pecuária-floresta poderia entrar aqui nesse conceito de mosaicos agroecológicos com a integração da agricultura e da conservação, beleza? No entanto, a conectividade a gente tem que entender ela como uma chave para a manutenção da biodiversidade e da resiliência ecológica. O termo de resiliência e resistência, a gente viu essa diferença na aula retrasada, se não me engano. Mas ótimo. Aplicações práticas e periciais. Novamente, a gente vai ter a aplicação em perícias ambientais, em áreas de zoneamento ambiental, licenciamentos, gestão de unidade de conservação e a estruturação ecológica também, identificando áreas prioritárias. Também outras aplicações em planos diretores de urbanização e monitoramento de bacias hidrográficas, beleza? Há alguns princípios da ecologia de paisagem segundo Forman e Godron. O primeiro princípio é a estrutura. É o princípio a estrutura que influencia a função, beleza? Que a gente já viu, já conhece lá em biologia, né? Forma e função, principalmente em termos do estudo de proteínas. Então aqui esse termo aparece novamente para se relacionar, por exemplo, para fragmentos isolados que perdem a biodiversidade, tá bom? Então a estrutura influencia a função. Outro princípio é os processos que variam com a escala, fluxos locais versus regionais. Outro princípio é a heterogeneidade inerente à paisagem, onde a gente realmente não vai conseguir chegar nessa definição de uma paisagem homogênea, mas vai ser sempre heterogênea e, portanto, por isso que vai ser uma paisagem, né?
E outro princípio é a conectividade como algo essencial para a sustentabilidade dos ecossistemas. Ok? Ainda a interface com outras disciplinas, né? Ecologia das paisagens com outras disciplinas, a gente vai ter a interface dela com geoprocessamento e sensoriamento remoto, com ecologia de metapopulações, beleza? Com planejamento urbano e rural, com a conservação da biodiversidade e com o direito ambiental e ordenamento territorial. Ok? Algumas das nossas referências. E vamos nessa, né? Vamos continuar. Um abraço.